Redação Novo Tempo de volta e no Paraná, juízes e promotores de justiça entraram com 36 ações individuais contra 5 jornalistas do jornal Gazeta do Povo. Os processos tiveram início depois que o jornal publicou uma reportagem sobre os supersalários dos juízes e dos promotores do estado do Paraná, que tiveram em 2015 um rendimento 20% superior ao teto da categoria. A Associação dos Magistrados do Paraná declarou que o jornal prestava um desserviço e pediu uma indenização em torno de R$ 1.300.000 por danos morais, isso só para o jornal, isso no começo ali mais ou menos de abril, quando abriram os julgamentos, né? E o grande detalhe é que as ações foram abertas ali, os jornalistas, esses 5, tiveram que ir em cerca de 15 cidades diferentes do estado do Paraná para responder esses processos. Isso aconteceu no mês de abril e maio, e eles abriram, os juízes e os promotores, em juizados especiais que exigem a presença física desses jornalistas ali, porque os processos foram individuais, ou seja, não dava para mandar um advogado, um representante, tinha que ser a pessoa. E aí eles não tiveram mais tempo de trabalhar, né? Porque eles tiveram que ficar passando praticamente 2 meses indo de um fórum para outro para poder responder esse processo. Só para atualizar o pessoal de casa, depois que isso foi aberto, fizeram como se fosse um processo, né? Ele tem um nome em latim específico, de associações de jornalismo, e pediram para que o STF, o Supremo Tribunal Federal, pudesse, pelo menos, dar uma olhada no que estava acontecendo ali, porque eles falaram, olha, não tem problema nenhum as pessoas entrarem com processo contra a gente, mas do jeito que está sendo feito aqui, parece uma retaliação. Não está sendo correto a maneira como isso está sendo feito. E a ministra Rosa Weber, ela pediu suspensão do caso na época. Isso foi mais ou menos, se eu não me engano, no mês de junho, ela pediu suspensão do caso para que não mais a Justiça do Paraná julgasse essa situação, e sim o Supremo Tribunal Federal. Tá em suspensão até hoje. E aí foi suspenso até o momento. E o grande detalhe é que, assim, pareceu realmente uma retaliação. Não foi simplesmente uma questão tipo assim, não queremos o jornal, né, ou os jornalistas, não queremos ser processados por algo. Mas foi algo do tipo assim, olha, beleza, vocês vão ficar divulgando os nossos salários e falando mal da gente, então agora a gente vai processar vocês não vão ter mais tempo de falar mais Então, nada agora, só uma sobre pergunta. Interessante. Todo mundo quis falar. Não, só ia falar, essa irritação toda é porque, com certeza, eles também são coniventes de que tinha alguma coisa errada, né? Não, então, é secreto? É resultado. Ninguém Não. sabia desse salário? Não, isso que eu ia falar. O interessante é que a lei de transparência exige que os salários sejam publicados. O problema acontece que o que os jornalistas fizeram não foi simplesmente publicar os salários, porque eu posso entrar lá e ver, mas os jornalistas fizeram um apanhado geral e mostraram que seriam super salários, porque mostrou, olha, o fulano, ele ganha o teto da categoria. 30 mil e alguma 30 mil e alguma coisa. Só que daí ele recebe mais tantos milhares de reais como auxílio moradia, mais tantos milhares que entram todo mês como auxílio isso, e aí fazia a somatória e mostrava. Isso aqui, sabe, é um super salário. Chegava a passar 20% do teto. Do teto. A matéria não dizia que havia irregularidade. Mostrava tudo isso. Os números. E aí, para um bom entendedor, meia palavra basta. Era evidente que isso é inconstitucional. Inclusive, estava em votação no Senado agora, no final do ano, de novo, essa questão de supersalários. Mais uma manobra do presidente do Senado, inclusive, para tentar atacar o Poder Judiciário, que é o poder que recebe salários normalmente muito acima do teto. E não é todos os funcionários, claro, né? Juízes, magistrados aqui recebem vários benefícios que acabam subindo demais o preço. E aí o que os juízes entenderam foi isso. Olha, o jornal está expondo a nossa situação como se nós estivéssemos praticando algum crime. E não estamos. De fato, não estão praticando crime. Pode ser imoral, mas não é de maneira ilegal. E o que o jornal fez foi isso, foi mostrar todos os rendimentos deles que, somados, ultrapassavam o teto. Agora, tinha um outro detalhe nesse processo todo, que é um dos motivos pelos quais, inclusive, a Rosa Weber aceitou puxar, né, essa ação toda para o STF e
pausar, né, suspender as ações no estado do Paraná, porque é o seguinte, uma vez que o juizado, as ações foram abertas em juizados especiais do Paraná, o limite de recursos que o jornal e esses jornalistas teriam para fazer eram, no máximo, dentro do estado do Paraná, ou seja, da Justiça do Paraná. De certa forma, seriam pessoas iguais aos juízes e promotores que abriram os processos, que julgariam em diferentes instâncias, se eles recorressem, dentro do estado do Paraná. Ou seja, abriu um juizado especial lá, eu quero recorrer disso. Qual é o máximo que ele poderia ir? Em algum juiz que também é ligado à Justiça do estado do Paraná. Colegas. E aí, colegas dessas pessoas, né, desses juízes e promotores que abriram, ou seja, fica meio, assim, complicado você julgar imparcialidade nesse tipo de situação. Então, por isso, inclusive, o Supremo, por meio da ministra Rosa Weber, falou assim, vamos suspender isso aí que está esquisito. E aí puxou para lá. Realmente foi uma decisão muito sensata, eu acho, da Rosa Weber. Até porque eu acho que ia criar um problema muito grande, né, se tratando de liberdade de imprensa. Imagina a situação que não iria criar. E tem uma coisa muito legal, né, que aconteceu com o jornal A Gazeta do Povo, que eles receberam, né, no mês de agosto, o prêmio de Liberdade de Imprensa 2016 da Associação Nacional de Jornais, exatamente por conta dessa situação. Não só por conta da reportagem, porque a reportagem que eles fizeram, ok, é uma boa reportagem e tal, mas principalmente por conta dessa situação que eles estão enfrentando ainda, porque está sob suspensão, né, mas não está julgado ainda. Porque, querendo ou não, isso mostra uma tentativa de calar a imprensa no estado do Paraná por parte desses juízes, ainda que não seja vamos usar uma expressão simples aqui, um cala-a-boca, mas é assim, olha, a gente vai dificultar aqui para vocês, entendeu? E é legal que você falou que eles ganharam o prêmio. Um outro prêmio que eles ganharam também, o jornal Folha de o jornal Gazeta do Gazeta do Povo, lá do Paraná, foi de melhor foto jornalística do ano. Não sei se você viu, Não que cheguei é a ver. uma foto durante o impeachment da presidente Dilma, em que foi uma foto que rodou o mundo, inclusive o prêmio é internacional, em que está o Jacques Wagner abrindo a cortininha. Era do Gazeta do Povo? Eu não sabia. E a presidente Dilma ali atrás dele, olhando assim lá fora, aquele povoaréu no dia da votação. Nossa, mas eu não sabia que do também era do impeachment. Gazeta do Povo. Eu lembro que eu vi, me impressionou, Imprimiu em coloquei no vários meu jornais. Instagram e tal, porque realmente tem muitas mensagens numa foto só ali, né? Muito Eu não legal, sabia que era do Gazeta do Povo. Parabéns, então, Gazeta do Povo, por mais esse detalhe aí ainda, né, dentro dessa Pra dessa sacudir a situação. poeira. É isso mesmo. Bom, eu acho que o tema que a gente tinha para falar sobre o Gazeta do Povo e essa situação envolvendo a justiça e tudo mais, ele se encerra aqui. Mas a gente tem mais informações no próximo bloco, porque depois do intervalo a gente conversa sobre iniciativas de algumas cidades que pretendem melhorar a qualidade de vida da população. Um assunto que a gente falou ao longo de 2016, mas que foi tão marcante que a gente volta já já com mais essa informação.